Ó, então vamos lá, já passou do tempo que você precisava pagar caro em uma ferramenta de inteligência artificial para conseguir criar boas imagens para os seus projetos, e justamente por isso que eu vou te mostrar nesse vídeo uma ferramenta 100% gratuita para você conseguir criar imagens profissionais e parar de uma vez por todas de ficar utilizando essas imagens genéricas dos seus projetos e que não agregam absolutamente nada. Muito pelo contrário, só faz ele ficar com um aspecto ainda mais amador, com um aspecto ainda mais genérico e dando para ver, para as outras pessoas conseguirem ver que de fato foi feito com inteligência artificial e que muito provavelmente não teve nenhum carinho em todo esse projeto, não teve nenhum carinho no desenvolvimento. E além de apresentar essa ferramenta para você, eu também vou te mostrar como que você consegue trabalhar com os prompts da maneira certa para conseguir tirar o melhor proveito dessa ferramenta, aonde que você consegue encontrar boas referências de imagens para utilizar nos seus projetos e utilizar como base para a criação dessas imagens, e quais os melhores tipos de imagens que você consegue desenvolver através dessa ferramenta para conseguir tirar o máximo proveito. Então, bora lá! E salve, salve, meus lindos e lindas, e mais uma vez, Breno Malagodi aqui com vocês, designer, produtor de conteúdo há mais de 5 anos. A ferramenta que eu quero te apresentar nesse vídeo é o Image FX da própria Google, para você conseguir gerar imagens aí de forma ilimitada. Inclusive, eu já estou com ele aqui aberto para você que não conhece. É só você, inclusive, vir aqui, eu vou deixar o link na descrição do Image FX. A partir do momento que você clica aqui, você já vem para a nossa área principal até aqui. Ela não tem absolutamente nada de muito diferente de todas as outras ferramentas que a gente normalmente utiliza para a criação de imagens, além de, basicamente, ela ser ilimitada. Ela tem aqui a parte onde você consegue colocar e escrever o prompt que você quer gerar as imagens. Inclusive, ele dá alguns outros termos para você colocar e adicionar para ir melhorando a sua imagem. Você tem essa parte de sugestão que normalmente vem realmente desbloqueada para você. Toda vez que você gerar uma imagem, ele vai gerando de forma aleatória, mas se você quiser criar um padrão para você seguir em todas as imagens, mesmo ajustando um pouco o prompt, você consegue deixar trancado. Essa ferramenta aqui normalmente eu não costumo utilizar. Aqui você tem a opção de selecionar a melhor qualidade, inclusive ele nem dá outras, inclusive também ele mostra aqui que a gente está utilizando a tecnologia Image 3, e aqui embaixo você também consegue adicionar e ajustar o tipo de orientação que você quer que a imagem crie. Então você tem o modo dispositivo, você tem o modo retrato, tem o modo paisagem, você tem o modo paisagem, o modo retrato um pouco mais ainda full white, e o modo 100% quadrado. Até aqui a gente não tem nenhum segredo, a gente pode basicamente só escrever o nosso prompt para começar a criar as nossas imagens, o que nos leva à nossa primeira etapa, que é como gerar os melhores prompts para a gente tirar o melhor proveito dessa ferramenta. Para a gente conseguir gerar os nossos prompts, a gente pode fazer igual a gente faz basicamente em qualquer outra ferramenta, escrever na mão ou utilizar outras ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, a Manus AI ou a DeepSet, para a gente conseguir escrever os nossos prompts. Inclusive, aqui no Image FX ele aceita o formato JSON, ou seja, um formato de JavaScript, para você conseguir estruturar os seus prompts e tirar o melhor proveito dessa ferramenta, e é justamente isso que eu fiz. Então, se eu vier aqui, eu já deixei um prompt escrito para a gente poder criar a nossa primeira imagem. A gente pode aqui configurar, que nem eu falei para você, as dimensões que eu quero ela. Eu vou deixar em paisagem para dispositivo mesmo. Vamos dar um Enter, e aqui você já consegue criar uma base, você já consegue entender a base dos resultados que ela consegue gerar para a gente. Eu coloquei para ele gerar um Porsche 911 GT3, você vai ver, ó, o resultado incrível que a gente consegue, mesmo essa ferramenta sendo completamente gratuita. Vamos dar mais um Enter de novo e vamos criar mais uma vez. Mesmo essa ferramenta sendo 100% gratuita, a qualidade absurda que a gente consegue gerar através dela. Essa aqui é a forma mais simples que a gente tem de criar uma imagem, um prompt básico, onde eu basicamente escrevi o que eu queria para o ChatGPT e pedi para ele melhorar o resultado o resultado do nosso prompt, adicionando mais características aqui. Então, se a gente fosse escrever todo esse prompt na mão, a gente obviamente conseguiria chegar no resultado legal, porém, pedindo para outra ferramenta de inteligência artificial melhorar ainda mais os prompts que a gente está escrevendo, a gente garante não só que a gente vai ter um prompt mais detalhado, mais bem estruturado, como também a gente vai ter o auxílio de outra IA para conseguir entender a melhor forma de que essa outra IA, no caso o Image FX que a gente está utilizando para criar as imagens,
normalmente performa, normalmente consegue criar e desenvolver as nossas imagens. Então a gente junta o útil ao agradável na hora da gente conseguir desenvolver os nossos prompts, e aí você pode ir refinando aqui, por exemplo, adicionando que eu quero um 35mm, ou seja, um estilo de lente de fotografia de 35mm, você consegue adicionar que você quer um estilo minimalista, ou às vezes até mesmo clicar aqui para pedir para ele apresentar outros tipos de características e adicionar, dependendo da forma como o seu prompt está bem estruturado. Isso aqui pode ou não ter grandes interferências no resultado final, porque ele basicamente vai funcionar aqui como se fosse qualquer um dos outros termos. Então você pode escrever esse 35mm filme tanto na mão quanto pedir para adicionar diretamente daqui. Então ele basicamente teria o mesmo peso que um prompt padrão que você está escrevendo. Então, quanto maior e mais detalhado for o seu prompt, menos essas características vão fazer efeito. Agora, se o seu prompt for um prompt mais enxuto, um prompt mais curto, mais objetivo, e você adicionar essas características, maior vai ser a interferência que você vai ter na hora que você criar as suas imagens. Porém, mesmo quando você tem uma ideia principal e envia para o ChatGPT desenvolver um bom prompt para você criar as suas imagens, você não garante que ele vai conseguir realmente extrair e entender o que você estava querendo dizer, a não ser que você realmente entre em muitos detalhes e mesmo assim acabe não conseguindo chegar no resultado que você realmente quer, o que nos leva à nossa segunda forma de poder estruturar os nossos prompts da melhor forma, que é o nosso segundo tópico, como encontrar boas referências para você conseguir criar suas imagens de forma profissional. Você pode utilizar vários sites que você quiser para você conseguir encontrar boas referências. Os sites que eu gosto de utilizar é principalmente o Pinterest ou o Behance. O Behance é muito mais para quando você é designer, para você é um criativo e você de fato está querendo desenvolver um projeto mais complexo, buscar referências, estilos de design, entender como que o mercado em geral se posiciona dentro desses nichos específicos, mas você pode sim buscar referência. Você não pode copiar, porque de fato lá são projetos desenvolvidos por outros profissionais, desenvolvidos por outros designers, porém você pode utilizar como base, você pode utilizar como referência, você pode utilizar como repertório visual, ou você pode diretamente no Pinterest. Inclusive eu também aqui já estou com ele aberto. A partir do momento que eu entro, como eu já tenho uma conta, eu já sempre acesso, busco por referências. A partir do momento que eu entro aqui, ele já começa a entregar diversos tipos de imagens que, baseados no que normalmente eu gosto, no que normalmente eu salvo, no que normalmente eu pesquiso. Então vocês veem que tem bastante imagens de inteligência artificial, tem bastante imagens de referências, tem bastante imagens aqui de astronautas, que é um dos elementos principais que normalmente eu trabalho dentro da minha identidade visual, dentro do meu perfil lá no Instagram, não diretamente aqui no YouTube, mas lá no Instagram eu trabalho bem mais com essa identidade visual. E aqui dentro do próprio Pinterest, além de você também conseguir ver as imagens que normalmente ele te entrega, que normalmente ele te mostra com base no que você pesquisa, no que você salva, obviamente você pode pesquisar por novos termos aqui dentro para conseguir procurar pelo tipo de imagem que você está querendo. Então, se eu vim aqui escrever astronauta, ele vai entregar diversos tipos de imagens criadas com astronauta, com esse termo que você pesquisou, para você conseguir criar e encontrar novas imagens. Inclusive para você que já são alunos aí do IA Pro, lá no módulo de ferramentas tem o guia de prompts 1.0, que além de você utilizar esse prompt para você melhorar as suas criações, você também consegue utilizar esses prompts, alguns termos específicos para vocês escreverem aqui no Pinterest e ver o que a própria comunidade está gerando com esses termos. Fica a dica para você que é aluno, não desperdiça essas ferramentas. E justamente para poder trazer esse teste para vocês, eu utilizei as duas formas que eu passei até agora. Eu pedi para o ImageFX criar uma imagem de um astronauta na frente de uma borboleta. Esse foi o resultado que ele criou, isso sem especificação nenhuma, simplesmente pedindo escrevendo e conversando com o ChatGPT e tentando ver qual que é a percepção que ele ia ter na hora de criar essa imagem. Então, ele criou e me entregou esse prompt. Eu vou deixar, inclusive, aí na tela para vocês conseguirem ver. Vocês veem que é um prompt um pouco mais detalhado com base no que, de fato, eu enviei para eles. Mas você vê que
ainda está uma imagem sem graça, ainda está uma imagem sem muita vida. E justamente aí que entra a segunda etapa que eu passei para vocês, que é utilizando uma imagem como referência. E foi aí que eu fui aqui dentro do Pinterest para buscar as referências. Eu utilizei essa imagem aqui e justamente por saber de como funciona o ImageFX, como saber, e justamente por saber como normalmente ele entende as características e por ser inteligência artificial, eu sabia que o resultado ia ficar diferente. Eu sabia que mesmo assim o resultado, entre aspas, ficaria um pouco mais pé no chão. E a partir do momento que, além de pedir para ele criar uma imagem de um astronauta, uma borboleta, eu também enviei essa imagem como referência, já mudou completamente o resultado que o ImageFX entrega para a gente, e aí a gente saltou desse resultado para esse resultado. Algo bem mais satisfatório, algo bem mais interessante. Claro, ainda não está na mesma qualidade da referência que eu enviei. Muito provavelmente essa tem, pelo menos pela experiência que eu tenho, uma cara de ter sido uma imagem feita e desenvolvida dentro do próprio Midjourney. O próprio ImageFX, que nem eu disse, faz imagens mais pé no chão, mas a gente já conseguiu ter um salto muito maior no nível de detalhes, no nível de vida que a imagem foi gerada. E isso é justamente o que causa o impacto visual, é justamente o que faz a diferença na hora das nossas criações. Eu sempre gosto de trabalhar enviando imagens como referência, justamente por saber que, independente da referência que eu estou enviando, principalmente porque aqui no ImageFX a gente tem a limitação da gente não conseguir enviar imagens para conseguir manter as características de um personagem ou manter o estilo, eu sabia que só através do prompt de texto ela não ia conseguir entender realmente como funciona a imagem, como que é a imagem original, ia criar algo completamente novo. E se tratando de uma ferramenta 100% gratuita, se tratando de uma ferramenta 100% ilimitada, cara, realmente não tem o que reclamar. O que há 2, 3 anos atrás a gente precisava pagar ferramentas, pagar R$50, R$80, R$120, já convertendo do dólar para o real, R$120 algumas ferramentas até para a gente conseguir criar bons resultados. Agora a gente simplesmente, através da própria Google, ter ferramentas gratuitas para gerar imagem nesse nível é realmente outro mundo, é realmente surreal. Inclusive, vamos fazer assim para vocês conseguirem me ajudar e eu também conseguir ajudar mais ainda vocês. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual tipo de funcionalidade normalmente você utiliza as ferramentas de inteligência artificial, qual que é a sua maior dificuldade na hora de desenvolver e trabalhar com essas ferramentas e para quais funcionalidades, para quais tipos de projetos normalmente vocês utilizam ela. Isso vai me ajudar demais a ter uma base de quais etapas, se vocês estão utilizando o ChatGPT, outras ferramentas, quais são as dificuldades que vocês têm de utilizar elas, e vai ajudar muito em conseguir trazer os próximos vídeos aqui para vocês. Mas calma, que ainda não acabou, calma que eu ainda quero mostrar um pouco para vocês, e para você realmente conseguir entender todo o potencial dessa ferramenta, eu separei alguns dos principais tipos de imagens, dos melhores tipos de imagens que normalmente a gente consegue criar através dessa ferramenta, que são imagens de estúdio, imagens profissionais, ilustrações e personagens, imagens realistas com mais pé no chão, imagens publicitárias, imagens de texturas e elementos para você poder utilizar nos seus projetos de design, e até mesmo elementos e objetos livres para você utilizar como complemento visual dentro da identidade visual de algum cliente ou coisa do tipo. A maioria das pessoas dentro do nosso mercado, infelizmente, só conseguem criar imagens ruins através de inteligência artificial, e isso só acontece justamente porque elas criam tudo sem o mínimo de carinho, sem o mínimo de estudo, sem o mínimo de processo. E justamente por isso que eu trouxe esses 3 tópicos para vocês nesse vídeo, para você conseguir saber exatamente quais as etapas que você precisa seguir e quais são todas as possibilidades na hora de você desenvolver as suas imagens através de inteligência artificial para conseguir de fato chegar no resultado profissional. A maioria das pessoas enquanto a maioria das pessoas só vai lá, escreve um prompt, você refina ele através de outras ferramentas, você envia imagens como referência e você principalmente entende quais os principais tipos de imagens que a ferramenta que você está utilizando consegue criar.
Se você está utilizando uma ferramenta paga, você sabe que ela é muito mais poderosa, você sabe que ela tem muito mais recurso e potencial, como por exemplo o Midjourney para criar imagens criativas, imagens detalhadas. Agora, quando você está trabalhando com imagens gratuitas, você tem que saber as limitações delas e saber exatamente quando você pode até mesmo economizar nas pagas, mesmo assinando elas, porque você sabe que talvez essa gratuita que você vai utilizar consegue chegar em um resultado mais interessante, consegue chegar em um resultado mais pé no chão e para o trabalho que você está desenvolvendo, às vezes faz todo sentido do mundo. Inclusive, para você, além de trabalhar com todas essas imagens de forma profissional, saber gerar essas imagens de forma profissional, eu vou deixar aqui esse próximo vídeo, onde a gente utiliza justamente essas 4 imagens para a gente, em apenas 4 etapas muito simples, conseguir desenvolver posts profissionais, mesmo que você tenha muita pouca base sobre design, seja iniciante e seja amador. E eu vejo vocês no próximo vídeo, meus queridos. Bora!